Educação financeira. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Passamos mais uma semana aí abençoada, que todos aí tenham passado bem e vamos iniciar uma nova semana, não é isso? Novas esperanças, com certeza. Gente, muito feliz, mais um dia, mais um programa do Bom Dia Professor. Vamos falar de finanças pessoais. Eu gostaria que vocês dessem um olá, dessem um salve para que o professor possa falar com vocês. E hoje nós vamos tocar num assunto muito interessante, é um assunto de extrema necessidade, né? A gente entende que a maior parte dos brasileiros se endividam no cartão de crédito, mas também no cheque especial. E hoje nós iremos falar um pouquinho da parte do cheque especial. Semana que vem falo do cartão de crédito. O uso consciente do cartão de crédito, como é importante nós usarmos o cartão de crédito de forma consciente, né? E hoje eu vou falar um pouquinho do cheque especial. E esse programa do cheque especial, eu vou aqui compartilhar com vocês, eu vou sair um pouquinho da tela. Ele tem na realidade, a produção um pouquinho pro glamour. Eu gosto muito dessa palavra chamada glamour, quem é uma palavra antiga, né? E muito especial. Por que eu falo especial? Em momentos especiais que nós vivemos, passamos por essa vida aí, então alguns momentos ficam marcantes, né? E aí eu costumo falar nessa parte de glamour. Bom, eu tinha, acho que comecei a trabalhar aos 14 anos. Na realidade, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, 10 ou 11 anos. Eu ficava colando cintos lá onde eu morava, na Zona Leste, lá no Cangaíba. Eu colava lá e a gente não ganhava nada. Eu só fui trabalhar porque os meus amigos de infância, acho que o Amarildo, o grande amigo Amarildo, ele recebeu um convite para trabalhar e ele ganhava. E aí eu ficava com inveja. Eu falei assim: eu quero trabalhar também. Aí eu fui trabalhar lá para colar cinto, mas não recebia nada, né? Mas é muito legal. E aí eu comecei com 11 anos, 14 anos, com 14 anos já fui com carteira assinada. E aí com 15 anos, a gente na época, acho que era 1980, gente, o grande sonho de consumo era o famoso cheque ouro do Banco do Brasil. Como eu gostaria de ter um cheque ouro. No transcorrer do tempo aí, eu acabei adquirindo o cheque ouro, mas eu consegui o cheque ouro depois que eu comecei a trabalhar no banco, Banco Cidade de São Paulo, e aí a gente já tinha uma certa remuneração, o banco exigia certa reciprocidade para ter o cheque ouro, e eu tinha o cheque ouro. Eu lembro também, na época, tinha também um cheque, não sei se vocês, se alguém aí do que está assistindo o canal, o Bom Dia Professor, vamos falar de finanças pessoais, principalmente as mulheres da época, tinha também um cheque muito interessante, se eu não me engano, era um cheque que era do Safra, cheque mulher, cheque especial. Gente, nós vivíamos uma época muito interessante. E aí está aí o cheque especial. Então, o cheque especial, ele, ele faz parte hoje de um grande número de brasileiros que tem esse tipo de crédito. E aí eu quero mostrar para vocês aí o cuidado especial do cheque especial, que na realidade não tem nada de especial. Hoje, principalmente na conjuntura econômica que nós vivemos, na sociedade, praticamente um percentual significativo de pessoas endividadas, mais de 60 milhões, já está batendo 70 milhões de brasileiros endividados, e uma das modalidades do desendividamento, claro, primeiro é o cartão de crédito, depois também vem o cheque especial, depois vem os carnê, né, de eletrodoméstico aí, dessas famosas redes aí.
Gente, cheque especial que não tem nada de especial, ele é uma modalidade de crédito. E você que não tem, você que a maior parte das pessoas não tem um limite de crédito, e às vezes o banco ele proporciona isso para vocês. Até então, o banco, quando você abria uma conta corrente no banco, ele praticamente já colocava um cheque especial para vocês. Hoje já é diferente. Hoje, com as novas legislações do Banco Central, você tem que solicitar o cheque especial. E a sua conta, ela vem uma conta sem o cheque especial. O cheque especial é necessário? Eu, de certa forma, eu considero o cheque especial necessário, mas necessário para aqueles problemas, às vezes, que acontecem conosco, de um imprevisto, que de repente nós não tínhamos dinheiro na conta e precisávamos pagar, de repente, olha, eu preciso pagar uma consulta, eu tive que ir pagar de repente, um acidente que aconteceu, eu tinha que fazer e eu não estava prevendo, e aí eu aparentemente, momentaneamente, eu acabo utilizando e depois eu vou ter que suprir, não suprir essa necessidade, mas de qualquer forma eu tenho que automaticamente, dentro da necessidade, em liquidar esse cheque especial, porque é uma das taxas de juros até então mais altas que nós tínhamos, né? Depois vocês vão ver aí, nós vamos fazer cálculo dessas taxas de juros aí. Bom, por que eu falo que o cheque especial é necessário? Na realidade, é o seguinte: quando você abre uma conta corrente e o banco não te oferece um cheque especial, você vai estar lá com um valor X na sua conta, está lá R$ 100, sem problema nenhum, vai recebendo rendimento, vai pagando contas, vai fazendo débito na conta, e você vai procurar sempre deixar essa conta positiva. Porque se de repente você emite um cheque, ou até mesmo hoje com cartão de débito, se você passar e não tiver saldo, normalmente não vai aceitar, no sistema não vai aceitar. Mas se você emitir alguma coisa, emitir um cheque, por exemplo, e de repente, ou um débito que caiu, um débito de conta que você programou, alguma coisa nesse sentido, e você assinou um contrato de débito em conta e não tinha saldo, o que que acontece? Você cai no famoso adiantamento a depositante. E adiantamento ao depositante é uma das coisas horríveis, terríveis que possa acontecer. O valor, de repente, caiu um cheque, caiu um débito de R$ 100, um débito programado por mim, não um débito programado pelo banco, porque o banco só pode debitar quando tem um saldo, né, tarifas bancárias e assim sucessivamente. Mas se você assinou um contrato, por exemplo, com a Água, Sabesp, alguma coisa nesse sentido, deve cair e vai cair, e se você não tiver saldo, você vai entrar num adiantamento a depositante. E adiantamento depositante, de repente, por exemplo, R$ 100. Caiu R$ 100 na minha conta, um débito, e eu não tenho esse saldo, eu só tenho R$ 50. Então, o que, que acontece? Eu estou com negativo R$ 50. O banco automaticamente vai emitir, vai debitar uma tarifa, e essa tarifa chama-se adiantamento a depositante, e aí varia de 50 até R$ 100. Então, eu estava devedor 50, caiu uma tarifa de R$ 100, caiu uma tarifa de R$ 80, e aí acumula-se. Então, é muito importante, às vezes é importante você ter um mínimo de cheque especial, R$ 500 de cheque especial, que esses R$ 500 agora, o banco vai cobrar em cima de limite de cheque especial, acho que 0,25% ao semestre, alguma coisa nesse sentido, mas, de certa forma, os R$ 500 está fora, não é cobrado. Quem tem cheque especial, limite de cheque especial acima de R$ 500, sim, esse vai ser cobrado 0,25. Às vezes, mesmo quem não usa o cheque especial, o banco vai cobrar sobre o limite que foi disponível para vocês, tá? Bom, então, lembrando para vocês, só para reforçar, toda vez que uma pessoa está com estourada com cheque especial, está
já entrando no limite do cheque especial, quando, olha só, gente, prestem atenção, boa parte de vocês tem aplicativos dos bancos e esses bancos acionam qualquer movimentação que tem na sua conta, ele manda mensagem. Isso é muito legal. Às vezes, ó, saiu um débito, ó, fui eu mesmo que fiz esse débito. Perfeito, fiz uma transferência de TEX, fiz um Pix, fiz, sei lá, seja o que for, essas movimentações, ela aparece no aplicativo do banco, e isso é ótimo, pelo menos você fica ciente de tudo que está acontecendo com a sua conta. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É que quando você tem esse limite de crédito, né, e você vai entrar no saldo devedor, o banco automaticamente ele tem que mandar uma mensagem para você. Ele tem que mandar uma mensagem ou vai mandar uma carta pelo correio, seja o que for. Olha, você entrou no cheque especial. E tem que deixar muito claro para você se você entrou no cheque especial e vai ser cobrado uma taxa XYZ. Por que eu falo isso? Que até então, antigamente, nós tínhamos taxas bem variáveis, né? Nós tínhamos taxas assim super variáveis. Antigamente nós tínhamos aí, eu falo antigamente de 2000, janeiro de 2020 para trás. Então tinha bancos que cobravam cheque especial 12,49%, que é o Banco do Brasil, Bradesco 13 e pouco, Caixa Econômica 13,55, Itaú, Unibanco, Itaú 11,92. E o Santander era um dos piores bancos que cobrava uma das maiores taxas de cheque especial. Chegava a quase 14,93. Taxa esta que corresponde a quase que o cartão de crédito que é cobrado. Então, era uma coisa assim, absurda, né? 14,93. Eu vou até fazer vou anotar aqui 14,93. Vou pegar aqui a taxa de 14,93 do Santander que cobrava na época e vou pegar também a menor taxa entre os principais bancos, com 11,92, que era o Itaú. E vamos fazer uma comparação com R$ 1.000 se eu ficasse devedor um ano com isso. Então vocês vão ver o valor do dinheiro no tempo, o poder dos juros compostos, né? Então, vamos voltar aqui com a apresentação. Deixa eu voltar, vou voltar e vou compartilhar com vocês. Opa, vamos lá, bom dia. Quem tá conosco aí, fala o bom dia aí. Escreve no chat do professor do Facebook, o professor vai adorar. É por isso que o professor está mantendo esse bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais. Eu quero ver o seu bom dia aí. Opa, vamos lá? Então vamos compartilhar aqui, vamos mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui uma HP pela internet. Vamos ver se eu acho aqui um HP pela internet. Cadê? Aqui, vamos pegar aqui uma HP. Opa, vocês estão vendo a HP aqui? Vocês estão vendo? Vamos ver. Dá um ok lá, vê se está tudo ok, a imagem está ok, se o som do professor está chegando bem com vocês. Eu quero ouvir aí. Olha lá, nós estamos com HP aqui, HP, vamos trabalhar aqui com o maior número de casas, F9, vamos trabalhar com o maior número de casas. Vamos lá, o Santander, antes de janeiro de 2020, estava cobrando uma taxa de 14,93, opa, 14,93% ao mês. Vamos dividir por 100 e vamos somar 1, ok, e vamos bater um enter aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos bater um enter aqui, vamos elevar essa taxa aqui para 12 meses, vamos exponenciar ela. Bom, quando eu exponenciei essa taxa, significa dizer que o valor que eu ficar devedor no cheque especial de R$ 1.000, se eu tiver R$ 1.000, ele vai ser multiplicado em 5 vezes. Ou seja, a minha dívida daqui a um ano, ela ficaria em 5.311, se eu não amortizasse nada e ficasse com os R$ 1.000, ou seja, os juros sobre juros. Isso significa, se nós dividirmos aqui, eu vou fazer aqui, ó,
Vou pegar esse de novo, 1,14. Opa, 1,1493. Vamos exponenciar de novo para vocês saberem em taxas, né? Aqui está multiplicando 5 vezes, 0,3% sobre os R$ 1.000. Então, R$ 5.300 ia ficar devendo até o final do ano. 1 menos vezes 100. Então, nós estaríamos aqui falando de uma taxa de juros anual de 431%. Em janeiro, se eu não me engano, a taxa Selic era 5,25, se eu não me engano, 5,25 ao ano. Então, a taxa Selic 5,25 e uma taxa de cheque especial 431. 431, 431% dividido por 5,25, que é a taxa máxima, vamos passar aqui, 5,25, dá quase 82 vezes maior que a taxa Selic, os juros do cheque especial do Banco Santander, né? Então, se você tem aí um valor de 5.300, vamos jogar aqui 5.311, vamos guardar na memória, que isso aqui, a primeira memória é esse tesouro, vamos colocar o Banco Itaú. Vamos pegar o Banco Santander. Vamos pegar o Banco Itaú. 1,1192. Opa! 1,1192 elevado a 12. Elevado a 12 vai vezes R$ 1.000, vai dar 3.182. Vamos colocar aqui STO1, 3.182 é o nosso o Banco Itaú. Então, vocês têm aqui no Santander 5.311 e no Itaú 3.962. E na taxa Selic, nós teríamos R$ 1.000 vezes 1,0525. Então, nós teríamos 1.052. 1.052. Vamos guardar aqui. Opa. 1.052 STO0. Muito bem. Então, perceba como os juros, o valor dos juros compostos são terríveis. Então, perceba que de banco para banco, Santander e para Itaú, eu tenho aí uma diferença de quase R$ 1.500. Então, poxa, se eu for para ficar devedor nesse período, não aconselho ninguém a fazer isso, mas a melhor oportunidade seria Banco Itaú. Então, isso aí, não aconselho fazer isso de jeito nenhum. Só estou mostrando aqui que o Itaú aparentemente cobrou muito, cheque especial, que não é nada especial, cobrou muito, mas bem superior que o Santander. Bom, mas isso, tudo isso, de janeiro de 2020 para frente, acabou. Por que que acabou? Porque além de o Banco Central introduzir uma resolução que as pessoas, assim que ficar negativa no cheque especial, vai receber um comunicado dizendo que está no cheque especial e o banco vai oferecer uma linha de crédito para zerar esses 13%, né, ou esses 11%. Isso foi uma norma que foi colocada. Então, ele automaticamente ele é obrigado a dar um financiamento para ele que seja juros bem inferior que os praticados no cheque especial. Ok, isso até feito. Mas, a partir de janeiro, de fevereiro, alguma coisa desse sentido, o próprio Banco Central colocou o teto máximo. Só se cobra cheque especial 8%, até 8%.
Então, se a pessoa ficar negativa, 8%, com 8% os R$ 1.000 em 12 meses, que também não vale mais para 12 meses, tá? Porque a partir do segundo mês que ele contratou, o banco já vai fazer um financiamento com uma taxa que tem que ser inferior que 8%, né? Não dá para ser igual a 8%. Então, ele vai pegar aí uma taxa de CDC aí por volta de 5%, alguma coisa nesse sentido. Mas, se você pegar os 8% e fazer uma comparação com aquelas operações que nós fizemos anteriormente, então eu pego aqui, vai multiplicar por R$ 1.000, então significa dizer que essa novidade do Banco Central em definir em 8% o Santander, que eu tinha que pagar 5 mil, vamos colocar aqui STO4 aqui, vamos guardar. O Santander, que eu tinha que pagar quase 5.311 ao ano, no ano, o novo Santander, ele é obrigado a agora cobrar 2.518. Então, praticamente a metade. Ótimo, ótimo. Bom? Não, não é bom. 8% é muito alto. É muito alto. Ainda é muito alto. Você está vivendo numa pandemia. No começo da pandemia, janeiro, fevereiro e março, fevereiro até maio, alguma coisa, se vocês olhassem no seu cheque especial, você notaria uma coisa muito interessante. Teve banco, por exemplo, que estava cobrando cheque especial 3%, 4%, bem abaixo dos 8% que o Banco Central estipulou. Só que depois eles perceberam que não é interessante, banco nunca é interessante, né? Para ele sempre quer ganhar dinheiro. Então, quando é 8%, ele manteve os 8% e está nesse limite. Então, você pode perceber que a maior parte dos bancos estão tudo trabalhando com 8%. Então, gente, o que a gente sugere? O banco vai comunicar a você, né? Vamos voltar aqui, né? O banco vai comunicar a você, com certeza ele vai comunicar a você, né? Perceba que ele vai comunicar a você, e aí você vai receber uma proposta. E aí você pode aceitar ou não, que essa proposta fique menor do que os 8%. Né? Isso vale também para o cartão de crédito. Semana que vem eu vou falar do cartão de crédito. Legal? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o cheque especial. O cheque especial é importante? Sim, ele não tem nada de especial, mas ele é importante? Sim, para aqueles que não têm conta em cheque, não tem cheque especial, se eles de repente se descuidar e a conta ficar negativa de alguma forma, vai ser cobrado um tal de adiantamento a depositante. E isso é muito alto mesmo. Além do que, pode até ocorrer depois, se o banco pagar o cheque, você ainda vai ser a segunda apresentação, pode ter problema com o SPC Serasa, alguma coisa nesse sentido. Então, tome muito cuidado com isso. É importante, se eu quero ter um cheque especial, que eu tenho um cheque especial abaixo de um limite de R$ 500, tá bom demais. Pelo menos cair algumas coisinhas que não estavam previstas, eu não vou ser penalizado pelo adiantamento ao depositante. Aí é legal, é importante. Mas se você precisar desse cheque especial, que ele é para usar a curtíssimo prazo, então que você use e automaticamente faça a liquidação desse cartão de crédito, porque é uma das maiores taxas de juros cobrada, é muito alta essas taxas de juros. Legal? Vamos dar continuidade para nós fecharmos o nosso bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais. Bom, e aí a gente tem aqui, né, para finalizar, mostrando para vocês como é importante. Então, eu vou dar uma dica que eu acho legal, que é assim, vamos lá. Você ficou negativo no cheque especial, você está negativo no cheque especial, o banco te acionou, mandou uma mensagem para você no cheque especial, e você quer acertar. Se você não falar nada, o banco automaticamente vai jogar essa linha de crédito para você, porque não pode ficar rolando essa dívida
essa dívida do cheque especial. Ele vai fazer um crédito para você com a taxa menor que está sendo cobrada. Eu espero que seja menor que 8%, porque a taxa máxima cobrada do cheque especial é 8%. Mas você pode chegar lá de repente, no seu RH, Recursos Humanos, ou RH, nós temos aí um convênio com alguns bancos sobre consignado. Aí o RH vai falar: temos sim, claro, um consignado no banco XYZ, ele está cobrando aí 2,5%. Então você vai lá e faz. Porque olha só, prestam atenção. Vamos voltar aqui nesse famoso consignado, ou porque eu vou mostrar para vocês. É muito importante isso. Eu vou voltar lá. Deixa eu voltar aqui, estou com a calculadora do cheque especial. Opa, eu não compartilhei, então está mostrando só HP. Então, eu estou lá na HP, tá? Eu vou lá na HP. Olha só, prestem atenção, vamos apagar aqui HP. Vamos colocar uma hipótese, que eu estou devedor R$ 1.500. O banco me chamou. Então, o banco me chamou, ele vai falar o seguinte: olha, se você vai ser cobrado 8% em cima de R$ 1.500, então vai chegar aqui, vou ficar um mês negativo, opa, R$ 1.000, R$ 1.000, vou ficar um mês negativo, vamos aplicar 8%. Então, eu tenho uma dívida com o banco de R$ 1.080. O banco falou o seguinte: olha, não dá mais para você rolar. Então, eu estou fazendo uma operação para vocês em 12 parcelas e estou dando uma taxa para você de 5% ao mês. Ok? Então, o banco vai pegar esse dinheiro que você está devedor, vai jogar na sua conta, vai zerar a sua conta, mas vai criar uma parcela para que daqui 30 dias, 12 parcelas, para daqui 30 dias, né, para daqui 30 dias, a 5%. 5%, R$ 1.000, ou 1.080, né? Desculpa, 1.080. 1.080. Então, você vai pagar 12 parcelas de R$ 122. Ok? Bom, 12 parcelas de R$ 122. Estou tranquilo. Eu assumi o banco. Mas você foi no recurso humano da sua empresa. Você chegou lá no recurso humano, esse banco XYZ, ele te notificou e aí você foi atrás para ver se conseguia um crédito. Olha, o próprio banco que você está negativo, que você recebe o seu salário, o banco tem uma linha de crédito chamada consignado. Sério? E como é que eu faço? Olha, então vou mandar proposta para o banco, recurso humano, vai lá na sua agência, fala com o seu gerente que nós temos convênio e o banco está cobrando 2,5% ao mês. Muito bem. Então vamos ver qual vai ser o valor da prestação? 1.080 que eu estou negativo. Opa, 1.080 que eu estou negativo. Cadê? 1.080 que eu estou negativo. Perfeito. 1.080 que eu estou negativo. Vou fazer em 12 parcelas. Perfeito. E a taxa vai ser de 2,5%. 2,5%. Eu vou ter uma prestação de R$ 105. R$ 105. Estão percebendo? Eu pagaria 121, agora eu vou pagar 105%. 121 eu pagaria, 121 que eu pagaria, agora eu vou pagar R$ 105. Eu vou ter uma economia de R$ 16, o que significa em redução percentual. Vamos lá?
Então, vamos lá. Eu ia pagar R$ 122, não é isso? Opa, limpar aqui. R$ 122, professor. R$ 122, enter. E agora eu estou pagando 105 variação aqui. Então eu vou ter uma redução de 14%. Olha, só porque eu decidi não aceitar o banco e vou atrás do consignado. Esses valores que eu vou receber aqui, 122 menos 105, que acho que é 16, não é isso? É R$ 17, vezes 12, eu tive uma economia de quase R$ 200. E a minha dívida era de 1.080. Se eu pego aqui, dividido aqui por 1.080, ela representa de um ganho que eu estou tendo quase 19%. Então, gente, faça isso, é muito importante que vocês façam esse tipo de negociação. Não fique devedor no cheque especial e sim troque essa dívida para dívida do bem. Eu costumo dizer que nós temos que procurar, se é preciso ter dívida, que tenhamos uma dívida do bem, que é um juros menor. Não é legal pagar juros? Não, claro, nunca foi legal pagar juros, mas desde que eu consiga fazer isso. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa para nós fecharmos aqui. Vamos fechar o nosso domingo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais.